Pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. Eu sou o Ronaldo, TG. Hoje é dia 28 de novembro, já 28 de novembro, e a gente está iniciando mais um bate-papo sobre operações quantitativas, estratégias quantitativas. E antes disso, eu tenho um aviso, talvez mais ou menos importante, ótimo, mas é isso aí. A partir da semana que vem, com a mudança do horário do fechamento da bolsa, os programas da Direct Invest do auditório vão ser atrasados, vamos dizer, em 30 minutos. Então o chat de fechamento do Collor será feito das 4h30 às 5h30, e os nossos programas, tanto os de opções com o roxo quanto esse de estratégias quantitativas, vão se iniciar às 17h40. Só para deixar avisado aí o pessoal, que se não me engano começa na segunda-feira que vem, a partir do dia 3, e vai valer pelo horário, durante todo o horário de verão. Então a partir da semana que vem, o call de fechamento do Collor será das 4h30 às 5h30, e os nossos programas pós-call de fechamento se iniciarão às 17h40, mais conhecido como 5h40 p.m. Já temos algumas perguntas aqui. O Marcão já fez perguntas, o Marcão e o Pastor já fizeram perguntas, fizeram alguns comentários. A gente vai dar início então ao nosso chat. Sempre lembrando, nosso chat todos os chats nossos chats de operações quantitativas são às quartas-feiras, a partir das 5h20, e a partir da semana que vem serão a partir das 5h40. Mas a duração vai continuar sendo a mesma, o interesse vai ser o mesmo, tudo vai ser bem parecido com como já tem sido feito. Que mais? Então, para o pessoal que assiste depois no YouTube, o chat será a partir das 5h40, e eu acho que a gente está com um bom número de pessoas assistindo, os comentários têm sido pertinentes, e seria legal que mais pessoas participassem, mais pessoas comentassem, mais pessoas sugerissem assuntos, não apenas os papéis, mas coisas mais ligadas às estratégias em si, que é o que a gente, no momento, é o que a gente faz melhor aqui, no sentido de nós não estamos discutindo tanto as situações dos papéis, mas a gente está discutindo mais a estratégia em si, né? Não apenas se o papel está bom, que isso já é a função do Collor aí, que ele faz muito bem. Então, acho que já falei demais, já me enrolei, já gaguejei. Vamos mudar para a tela aqui, e a gente vai diretamente para a tela. Vamos lá. Colocar aqui o Shark. Esse é o gráfico do Ibovespa. Continua, não precisa ser nenhum gênio para saber que ele continua naquele famoso canalzinho de baixa aqui, né? Não vou nem traçar, né? Topos e fundos descendentes, né? As médias apontadas para baixo. E o que tem para falar, ela chegou a perder aqui o fundo principal anterior e o fundo intermediário aqui. Fez um novo fundo em torno de 55, mas eu praticamente considero esse 55, 56 o mesmo patamar de preço. Então o que dá para dizer é que a perda desses 55 aqui aceleraria o nosso índice para testar o fundão lá de 52.500, 52, né, que é o que a gente já tinha comentado no chat passado, sendo que esse patamar dos 52.500, 52 uns quebradinhos, 52.400, 52.500 aqui é um fundo já um pouco mais importante, que já foi testado algumas vezes aí num passado recente, futuro recente, ótimo, mas num passado recente, né? Então, e a perda desses 52 aí sim seria bem negativa para a nossa bolsa, o que poderia levar o índice lá para o fundão da crise de 2008, né? Em torno dos 40, aqui não é a crise de 2008 ainda, não, aqui no fundo de 2011, em 47, 40, depois 42, se não me engano. Mas num futuro próximo, o que a gente pode conjecturar apenas é
que os 52 mil pontos, aqui 52.500, 52.300, tem segurado bem nos momentos difíceis aí. E aqui a gente está sambando em cima dos 52, 55, que também já são fundos testados, mas a tendência no diário continua sendo de alta, enquanto não tivermos uma reversão mais significativa. O que nesse caso seria mais já dei a visão pessimista, vamos dar a visão otimista agora, que é a superação dos 57 mil pontos aqui, né? Deixaria o índice pelo menos numa tendência lateral. E só a superação dos 62 mil pontos deixaria o índice numa tendência mais clara, assim, de alta, num prazo um pouco mais longo. Por enquanto está nesse zigue-zague assim, esquisitinho aqui, né? Mas uma tendência de curto prazo é de baixa, e a tendência num prazo um pouco mais longo é lateral, já que a gente não superou nem esse topo do 63 e nem perdemos ainda o 52. A superação do topo, como eu disse, de 62, 63 mil pontos aqui, traria um alento para a nossa bolsa, com um Natal mais recheado, um Natal mais otimista, e a perda do 52, um Natal um pouco mais pessimista. Do índice, o que a gente pode falar é isso. Qualquer outro tipo de conjectura já estaria entrando outros fatores que a gente também não gosta de ficar fazendo muito exercício de previsão, já que essa não é a nossa área. Então, sem mais, vamos lá dar uma olhada no que nós temos aqui de perguntas. Então o Marcão está perguntando: TG, boa tarde, comprei Suzano 5,97, você pode comentar stop, realização parcial e alvo? Boa tarde, Marcão, tudo bem? Tá chovendo aí? Aqui o tempo tá uma draga, calor de dia e chove de tarde, como sempre. O pastor está perguntando: Lame pode ir a mais de 20? Pode ir a menos de 20 também. E o Marcão, o TG, poderia comentar Rapid 4, Randon participações? O pastor já tem umas perguntas mais um pouquinho mais delongas, né? Mais filosóficas aqui, então vamos começar. Pela ordem, Marcão perguntando sobre Suzano B5, já que ele está comprado a 5,97 em Suzano. Bem, deixa eu ver, o gráfico está certo. Aparentemente, Marcão, de novo, para quem não conhece o Marcão é um trade de rompimento, ele não pode ver um rompimento que ele entra comprando, o que é o estilo dele, não é nem bom nem ruim. A Suzano fez um rompimento clássico, né, quase em gap aqui nesse dia. Deixa eu aumentar aqui para deixar mais claro para vocês. A Randon na superação dos 5,97, R$6, já tínhamos comentado sobre isso, o Marcão já tinha perguntado para a gente isso da outra vez. Deixa eu só ajeitar o meu gráfico aqui, que ele ficou maluquinho. Beleza, pronto. Diminuir aqui. Beleza. Opa. Oh, meu Deus. Deu errado. Mas enfim. Vamos lá. A gente tem alterações para esse. A gente consegue. Eu instalei o Shark novo no computador agora, então no final das contas ainda não está redondinho, mas eu estou tentando. Pronto. Aqui, o que a gente está falando, a Suzano rompeu os R$6 aqui, tivemos uma boa movimentação e aparentemente está fazendo um pullback da congestão rompida. Então, a rigor aí não teria nada a fazer. A realização parcial poderia ter sido feita aqui na perda da mínima do candle preto, mas eu estando comprado nela, eu acho que o stop dela inicial como estratégia de rompimento é abaixo da mínima do candle que rompeu. Então o candle que rompeu tem mínima em 5,94, eu diria 5,90 um stop para ela, mas ainda está no rompimento. Ela efetuou o rompimento, chegou a 6,42 aqui, quase encostando na banda de Bollinger. Fazendo a conta dos 3%, 4% aí, você já poderia ter realizado parcial, né, com 5% de alta aqui, né, em torno desse candle. Então, se você comprou a 5,97, vamos colocar R$6 mais 5%, né, seria em torno de 6,30 mais ou menos, né, isso, 5%, 5 vezes 6,30, mais ou menos isso. Então, em torno de 6,30 você já poderia ter feito a realização parcial. Mais ainda, quando fez esse longo candle aqui,
e fechou acima da banda de Bollinger. Então, esse fechamento aqui em 6,22 já poderia ter causado algum tipo de realização parcial nela, né? Que seriam os 3,5% no dia. Mas depois, você comprou em 5,97, já chegou em 6,20, 6,30, a realização parcial já teria sido feita e a perda da mínima do candle posterior aqui seria um stop para ser levado. Esse candle mais negativo a gente poderia considerar como fechou fora, fechou dentro, e a perda da mínima do candle de ontem, em torno de 6,15, 6,16, poderia gerar um stop. Agora, aí vai de como você encara. Se quiser usar um stop em fechamento, então um fechamento abaixo de 6,16 seria o stop pelo fechou fora, fechou dentro aqui, né? Agora, olhando de uma maneira mais ampla aqui, olhando o rompimento da congestão, enquanto ela não perdeu os R$ 6,00, 5,95, aí que seria o seu ponto de entrada, seria um simples pullback da congestão rompida, né? Padrão de volume condizente com isso, enfim. Se eu tivesse comprado, eu esperaria um zigue-zague. Se fizer um candle de reversão aqui em torno dos R$ 6,00 e a superação da máxima, geraria uma nova entrada, e a superação dos 6,40 geraria uma nova entrada por estratégia de rompimento. Então, respondendo a sua pergunta, o stop da posição inicial estaria aqui embaixo. Se você é um trade de mais curto prazo, poderia tentar o stop a um fechamento abaixo da mínima de ontem, mas de qualquer maneira a realização parcial já teria sido feita com 5% em 2 dias, o que está ótimo, ainda mais para quem comprou nesse preço que você disse que comprou, né? Lembrando sempre, isso é uma estratégia no gráfico diário, uma estratégia com swing trade, com alvos menores, com stops mais curtos, e uma estratégia de rompimento. Então, eu acho que disso que você já perguntou, só a realização parcial já teria sido feita. Num trade de mais curto prazo, poderia colocar o stop abaixo da mínima de ontem, mas ainda não tivemos nenhum zigue-zague. Para mim, o stop da posição remanescente ainda ficaria abaixo do rompimento, aí em 5,95. Quiser usar uma porcentagem da volatilidade, que é o que a gente gosta de usar, mais um fechamento abaixo de 5,95, 5,97, que é o seu ponto de compra, já encerraria o resto da posição, supondo que você já tenha feito a realização parcial. Acho que é isso, né, Marcão? Deu pra qualquer dúvida, você manda aquele e-mail pra gente. A outra, o pastor disse, Lame pode ir a mais de 20. Então, pastor, aquela história, né? Pode ir a menos de 20 também. Pode tudo. O que a gente está vendo aqui na Lame, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. O meu computador ainda continua brigando por chat, mas é aqui. A Lame, depois de um rompimento aqui em fechamento, ficou sambando em cima da resistência rompida, e aqui ontem teria dado uma outra compra. Até onde ela vai, pastor, não dá pra gente falar, né? Aquela história, pode ir para 20, pode ir para 0, que é o que a gente costuma dizer. O que tem se você está pensando em trade, você tem que ter estratégia, você tem que ter ponto de entrada, ponto de saída, realização parcial, até onde eu vou com ela, até onde eu não vou, puxar stop. Isso é trade. Investimento é outra coisa. Investimento eu vou comprar lojas americanas todo mês, e quanto mais ela cair, mais papel eu compro, para quando ela subir eu tiver o meu preço baixo lá para baixo. Então, o que é interessante, o que a gente defende, o que a gente cansa de falar aqui, cansa não, né? Quando a gente sempre fala aqui para vocês tenha um plano, seja de entrada, seja uma estratégia de longo prazo, seja uma estratégia de curto prazo, tenha um plano. Se você é day trade, não adianta ficar olhando o gráfico semanal. E se você é investidor, não adianta você ficar olhando o gráfico de 15 minutos. É muito masoquismo. Tem coisa muito mais legal para fazer da vida do que você ser investidor e ficar olhando o gráfico de 15 minutos. Então, quem olha gráfico de 15 minutos é day trade. É gráfico de 5, de 15, de 60 é day trade. Se você é swing trade, se você quer pegar esse zigue-zague ou pegar essas ondas, você olha o gráfico diário e um pouco semanal, para ter aquele time frame diferenciado que a gente sempre fala. Então, aqui na Lojas Americanas, o que aconteceu? Tivemos um rompimento, não foi uma congestão tão clara, né? Mas num prazo um pouco maior, ela se encontra
franca tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, como eu disse, com alguns períodos de congestão e rompimentos. Então, para quem gosta de operar rompimentos, as lojas americanas estão bem interessantes, assim. Mas é lógico que a gente não faz aquele trade candle a candle, assim, a gente acaba operando mais a tendência. Então, a hora que as médias viraram para cima a partir do rompimento dessa congestão, já seria interessante. Olha quantas oportunidades de trade de rompimento a lojas americanas deu desde junho. Então ela deu aqui, rompimento dos 12,70, 12,75, rompeu, congestionou, rompimento de novo nos 13,80, rompeu e voltou, rompimento de novo 16,60, rompeu, congestionou, rompimento de novo nos 16, ou seja, aqui só falando para vocês já deu 5 trades, né? E tá dando aqui de novo, apesar das congestões não terem ficado mais enroscadas. Agora, aqui, como ela já está testando a banda de Bollinger, tivemos uma contração da volatilidade aqui, testou a banda de Bollinger e temos outro rompimento, é ir puxando o stop para o fundo de cada zigue-zague, né? Para o fundo de cada congestão. Você vê que aqui poderia ter sido estopado, aqui poderia ter sido estopado se você tivesse stop curto, aqui poderia ter sido estopado. A verdade é que sempre operar rompimento de congestão é muito simples. O que é preciso é definir, né, o que você chama de congestão, o que seria esse rompimento para cima ou para baixo, se é em fechamento, se é a máxima. Então o que a gente defende é você desenvolver os seus critérios, o que é topo, o que é fundo, aquela conversa que a gente sempre está falando. Agora aqui está nítido que ela está fazendo vários rompimentos e tivemos mais um na semana passada e tivemos um ontem, né? Aí a questão é onde vai ser meu stop, até onde eu vou segurar ela, se eu vou puxar pela mínima ou se eu vou puxar pelo zigue-zague, ou eu posso puxar metade da posição para a mínima ou um pouco abaixo da mínima e um pouco abaixo e o resto da posição um pouco abaixo da congestão. Aí é a questão de você ter a sua estratégia, que é o que a gente sempre defende. Então pode ir a mais de 20? Cara, não tem como saber. Eu acho que qualquer um que falar isso para você com uma certeza está mentindo ou está te enganando. É isso. Pode ir, ela pode ir a 100 e pode ir a 2. Né? Agora, como ela está numa tendência de alta desde junho, ela já vem num rompe, congestiona, rompe, congestiona, rompe, congestiona, a tendência é que essa tendência continue, que ela rompe, congestiona até alguma coisa que indique o contrário. A primeira vez que ela fizer um zigue-zague para baixo, você estopa toda a posição e ou trabalha na venda ou escolhe um outro ativo que estiver numa situação semelhante. É isso. O que mais? O Marcão pediu para a gente dar uma olhada em Raptmin. Raptmin é engraçado. Vamos lá. Randon Participação. É outra small bem interessante, junto com o VEG, com o Marco Polo. A Rapt sempre tem tido bons fãs, assim. Dizem que é uma boa empresa, já deu bons trades, aí já teve bons períodos para trade. Mas, olhando mais especificamente, ela vem fazendo, tá preso aqui numa congestão zona, né? Depois de um zigue-zaguezão, ótimo. Mas enfim, chegou a fazer um topo aqui em torno de 12,14, que é muito próximo desse de 12,50, então a gente pode considerar essa zona de 12,40, 12,50 como resistência. Aqui vem trabalhando numa congestão, né? Deixa eu ver, na sexta-feira passada chegou até trabalhar um pouco acima dessa congestão aqui, um pouco acima dos 12, né? Chegou até 11,90, né? Não rompeu os 12, mas um trade de rompimento aqui seria acima dos 12,15, né? E tomando cuidado com aquela resistência ali atrás em 12,40, 12,50, que já seria a zona de resistência principal. Um stop poderia ter vários stops aqui, como um pouco abaixo de 11, e o principal um pouco abaixo de 10,10, 10, que seria o topo anterior aqui do lado, e o fundo dessa congestãozinha estranha. Ela não está tão simples de operar assim, né? Não está tão claro os movimentos dela. O fato é que hoje a gente teve uma movimentação um pouco mais negativa, com um volume bem acima da média, né? Vamos lá, o volume de
de 16, né, e a média em 12. Então, uns 4 mil acima, né, 30, é isso, uns 4 milhões acima, já é uma movimentação um pouco mais pessimista. Primeiro objetivo disso, o fundo aí em 2,60, 10,60, 10,50 aqui embaixo, que coincide com a banda de Bollinger aqui inferior. O limite dessa queda seria os R$10, né, que seria o topo da congestão rompida anteriormente, e o fundinho aqui da cauda desse candle. Mas em fechamento, um fechamento abaixo de 10,58, 10,56 aqui já seria bem negativo. Então, se eu tivesse comprado nela, um fechamento abaixo de 10,50 já me deixaria bem preocupado, ou bem com as orelhas em pé. O ponto positivo é que ela está congestionando aqui, as médias estão se cruzando e a banda de Bollinger está bem estreita, né? Indicando aí uma contração de volatilidade nela, mas ela não está tão claro, né, a movimentação dela aqui, né, ela já foi mais bonitinha de se operar, já foi mais tranquila de se operar. É isso. Deixa eu ver se tem só mais algum papel, depois a gente tem ok, o Marcão falou a câmera, o pastor TG está sempre off no MSN. Não estou off no MSN não, eu estou off no computador mesmo. Eu tava com problemas aqui no computador, estava instalando o Shark, estava instalando uns programas no meu computador, então eu realmente estava off de verdade. Não é, eu não tava, meu computador tava de mal comigo. Então, o meu computador de casa, né? Como eu faço programa no computador de escritório, então tava fora mesmo. Mas eu vou estar mais on, daí você pode mas manda mensagem mesmo off, pastor, porque de vez em quando eu consigo abrir ele e eu te respondo. Pode mandar mensagem, não tem problema. O Nonaco está fazendo um comentário, mas eu vou falar só para continuar nos papéis. A gente comentou semana passada na CSN, né, que tinha feito uma estratégia aqui de retorno à média. Né? Aqui a gente teve uma contração, deixa eu ver, CSNA, isso. A gente teve a contração da volatilidade, teve vários dias de baixa, e nesse dia aqui, que foi a quarta-feira passada, a gente comentou que poderia ter feito uma entrada nela pela distância da média de 21, pelo fechamento fora da banda de Bollinger, e no entanto ela chegou realmente a andar, não foi tanto quanto a gente pensava, mas a gente chegou a comentar, né, de um fechamento aqui nos 9,90, depois outra entrada no fechamento aqui nesse dia seguinte em 10,20 e outra na superação em 10,40, dividindo por 3 aqui dava um preço médio de 10,10. Ela chegou nesse dia aqui até 10,70, né? O que já teria dado uma boa entrada. Foi feita uma realização parcial, mas o objetivo era próximo à média de 21 aqui, perto dos R$11, mas ela chegou em 10,70, então tá bom, erramos por 3%, vai. E aqui já teria acionado o stop da estratégia, né? Então do restante, para quem fez a realização parcial aqui, encerrou ontem com a perda dos 10,20 aqui, então ganhou 1% no resto da posição e ganhou 6% em cima de metade da posição, dá uma média mais ou menos boa. É uma média de swing trade mesmo. Mas quem não trabalhou stop aqui, quem não trabalhou a realização parcial e nem o stop do restante da posição, pode deixar o stop abaixo da mínima aqui nos 9,85, 9,80 e alguma coisa, esperando aqui alguma recuperação, ou comprar mais próximo disso, que por enquanto seria o suporte dessa pequena congestão se formando. Então, para quem compra suporte, está próximo de uma compra aqui nos 9,80, 9,90, R$10, já que hoje ela chegou a trabalhar até 9,95, né? Mas o stop de uma posição para mais longo prazo, para quem já fez a realização parcial, pode continuar aqui embaixo e esperar. E a perda desse patamar indicaria aqui um zigue-zague para baixo, seria bom estopar mesmo, porque a tendência é que ela vá um pouco mais. Por enquanto a acumulação não está indicando nada para a gente, continua coerente, o OBV também continua bem parecido com o que sempre fez, então não tem nada a fazer para quem não fez a realização parcial e não estopou o resto da posição aqui de swing trade. Era só para comentar a CSN.
Então vamos olhar aqui, tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. O pastor está perguntando: o que você acha de eu vender ativos ruins no prejuízo e comprar ativos de bons dividendos para o longo? O problema, vamos colocar aqui a minha cara. Então, pastor, o problema de bons dividendos para o longo é como eu disse, sempre várias definições aí. Então, o que são bons dividendos para você? Quais são esses ativos e o que é longo? Entendeu? Não é tão fácil assim você identificar os bons dividendos. Já que você vai estudar análise fundamentalista, vamos dizer, para saber quais são os bons dividendos, então você já faz uma análise dos bons papéis e opera esses. Ou a questão é, quando o pessoal diz opera bons papéis, veja os papéis que estão graficamente falando, veja os papéis que estão em tendência de alta, defina seus critérios de tendência de alta e veja quais os papéis que estão em tendência de alta. É simples, né? Teoricamente simples. O difícil é você ter os critérios aí, né? Isso é o mais difícil. Daí ele diz que historicamente ativos que pagam bons dividendos têm desempenho pior no rendimento ou não necessariamente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que o preço do papel na bolsa reflete um momento, né? E os dividendos refletem a situação do papel financeira, né? De qualquer maneira. Então, bons dividendos, os papéis que pagam dividendos são papéis que estão gerando caixa, que estão tendo lucro e estão distribuindo o lucro para os acionistas. Isso são bons fundamentos e numa boa situação econômica no momento, né? Está gerando caixa, então tem dividendo para distribuir. O preço das ações reflete muito mais a expectativa futura, né? Existem alguns analistas que dizem que a bolsa antecipa algumas coisas em 6 meses, 3 meses, alguns dias, enfim. A bolsa trabalha com expectativa, né? E os dividendos trabalham com lucro, né? O lucro já consolidado, vamos dizer assim, ou pelo menos um fluxo de caixa. Então, para você saber quais vão pagar bons dividendos, você tem que fazer uma análise fundamentalista. Lógico, ver o histórico desses dividendos. Por exemplo, a CSN sempre foi uma que pagou bons dividendos, tem algumas small caps que pagam bons dividendos, mas quem quer bons dividendos tem que conhecer a análise fundamentalista. E longo prazo, às vezes, é longo demais, né? Então, você tem que ter essas definições. E outra, se você está pensando por longo prazo, não olhe gráfico de 15 minutos. Se você está pensando em dividendos, você não tem nem que olhar gráfico. Você olha gráfico talvez para conseguir efetuar uma compra num fundo mais importante, num fundo mais de longo prazo, olhando um gráfico semanal, olhando um gráfico mensal talvez. Mas lembra, tem que ter uma estratégia. Não dá para você fazer uma compra como trade, pensar de dar errado, vai ficar para longo prazo. Faz uma compra, deu errado, vai ficar para longo prazo, daqui a pouco você só vai ter uma carteira de longo prazo olhando o gráfico. Então isso também não existe, né? É bom você ter uma certa coerência aí e ter uma estratégia e ser fiel à estratégia, né? Mesmo que tenha tido alguns erros, ou tenha alguns enganos aí, não colocar stop, ou não prever os fundos, não prever algum prejuízo, seria bom você ter estratégia. Amarre-se numa estratégia e siga ela. Como eu já te disse no outro chat, o problema de ficar montado aí no papel é que você está perdendo boas oportunidades, ou papéis que estão em franca tendência de alta, aí, como a gente já viu, Ambev, CCRO e outros mais aí que a gente já chegou a comentar na semana passada, e está sentado no papel que está ruim, né? Então faz uns 6 meses ou 3 meses a gente já falou aqui para você, coloque um limite na sua dor, passou daqui eu vou sair fora, passou aqui eu vou sair fora. E muitos papéis que você alega ter aí, o que você tem, já passaram do limite da dor, já passaram, perderam vários fundos, abriram venda e você está comprado no papel. É isso. Então o que eu tinha para falar é isso. O pastor já falou quais papéis que pagam bons dividendos, na minha opinião, não sei, não é a minha especialidade. Minha especialidade é análise quantitativa, é olhar o gráfico e quantificar entrada, quantificar, colocar distância, colocar volume. Essa é a minha especialidade. Eu não sei quais papéis pagam os bons dividendos, eu não tenho carteira de bons dividendos, o que eu tenho é uma carteira de acumulação de longo prazo, que daí é de empresas, são empresas boas, independente dos dividendos que elas pagam.
É isso. Então, eu posso dizer Ambev superou a Petrobras em valor de mercado. Quem comprou Ambev no fundo da crise de 2008 hoje está rindo à toa. E nem precisa ser no fundo, no topo de 2008. Quem comprou Ambev estava com preço ajustado de R$24. Hoje ela está 80 na crise. Para quem comprou no topo da crise de 2008. Ela afundou menos, mas afundou junto com a crise de 2008 e agora ela está 4 vezes mais o valor de mercado, ajustado, já descontado o dividendo, descontado tudo. Ela está 80 e tanto, R$84, e no topo da crise de 2008 ela estava 24,40, 24 alguma coisa, em valores ajustados. Ao contrário, a Petrobras estava 44 no topo da crise de 2008, no topo que eu falo é antes da crise, né? Então acho que a Petrobras fez topo em fevereiro e a Ambev fez em maio, ou vice-versa, em março, enfim. Mas por aí, a Petrobras estava 44 e hoje está 18. Né? Então por aí já dá para ver que naquela época a Petrobras era ótima, é uma ótima empresa, só que a diferença entre elas abriu 8 vezes. A Petrobras está menos da metade e a Ambev está quase 4 vezes mais. Então é isso, escolher empresas boas, tem muita empresa boa. Agora, tem algumas que não são tão líquidas, tem algumas que não são tão tradáveis assim, simplesmente cabe a você estudar e decidir o que é uma boa empresa para você. O Nonaka está falando, boa tarde, gostaria de sugerir um bate-papo sobre a utilização de índices fundamentalistas, EV sobre EBITDA, PV sobre BP, etc. Olha, Nonaka, o que eu tenho para falar é que existe esse planejamento nosso. A gente tem um analista fundamentalista aqui na empresa, que é o Lang. A gente tem conversado sobre ter um programa sobre análise fundamentalista, mas ele tem estado um pouco enrolado esses últimos tempos, mas tá no planejamento sim. Isso daí é mais da área do Roxo, né? O Roxo tem feito comentário de mercado na quinta-feira e a gente tem conversado, isso está na pauta sim. Tá, da gente ter um programa de análise fundamentalista. Já era para ter entrado esse chat, esse bate-papo aí, mas ainda a gente não conseguiu implementar pela correria que está aqui no escritório e pela correria que o Lang está, mas existe esse planejamento para muito breve. Entra no chat do Roxo, dá uma cobrada também nos chats do Roxo, coloca do mesmo jeito. Coloca do mesmo jeito que você colocou para mim, que você quer uma utilização de índice fundamentalista. O Lang é um cara muito bom nisso. Muito, 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 muito bom. Não é porque ele trabalha, não é porque ele é parceiro aqui da gente, mas é um cara muito bom, um cara muito legal, e eu acho que ele tem muito a acrescentar sobre índices fundamentalistas aí. O que mais? O Marcão CSN já falou, o pastor falou Fibria está melhorando, o pastor depois a gente olha a Fibria, daí o Cavó aqui falou, fala TG, nessas que você mantém em carteira, como você usa stop? Ó, eu vou ser sincero, depois que eu escolhi uma boa empresa, eu não tem muito stop não, né? O meu stop é a hora que ela deixa de ser uma boa empresa. Esse é o meu stop. Então eu tenho algumas, por exemplo, então vamos dizer, as empresas que o TG gosta. O TG gosta de Ambev, aliás é um grande acionista e um grande consumidor de Ambev, diga-se de passagem, né? Mas já foi mais, né? Mas enfim, eu fiz estágio na Ambev também. Eu tenho uma ligação com pessoas da Ambev, que trabalharam na Ambev, pessoas que, então, vamos dizer assim, não que eu estou recomendando compra nem nada, é simplesmente porque eu conheço a empresa, sei da seriedade do trabalho dos caras e sei que eles estão expandindo. É só isso, não é interesse nenhum, não é uma recomendação de compra nem nada. O meu stop de Ambev seria a partir do momento que começar a vir alguma coisa no balanço, alguma coisa na empresa que não vai me agradar, ou que eu decida que ela não é mais a mesma empresa, ou que ela não é mais a empresa que eu achava que ela era. Esse é o meu stop. De uma certa maneira, Cavó, que é o seguinte, eu acho que quando você acha uma boa empresa, você pega uma grana por mês, como se fosse o seu dinheiro da poupança, e compra ação de boa empresa. Se cair, você está comprando mais papel. É isso, você pega uma grana fixa, eu tenho R$1.000 todo mês para investir nisso, seria R$1.000 da minha parte de investimento, da parte de renda variável. Então eu vou comprar
1.000 Ambev, vou comprar R$1.000 em Ambev, hoje ela está 80, então eu compraria 102 Ambev, certo? Se ela cair para 50, eu compro 200 Ambev, né? Eu vou comprar mais papel, certo? É isso. Então, numa posição de longo prazo, o stop, como eu comprei por critérios fundamentalistas, o meu stop é fundamentalista. A hora que ela tiver o governo, que nem o governo está se metendo, o governo vai proibir de vender álcool, fazer propaganda de cerveja, ou não vai poder mais, nós viramos muçulmanos e não vamos poder mais beber. Pronto, a Ambev vai deixar de ser interessante. Ou talvez eu compre Ambev no exterior, né? Compre lá da Budweiser, enfim. É isso, acho que carteira de investimento de acumulação tem que ter stop de acumulação. E quanto mais cair, mais papel você compra, porque você sabe que é uma boa empresa. Agora, se tiver alguma mudança de cenário, alguma mudança da empresa, aí sim eu mudo, vou para outra, e além do que não é só uma. Então eu estava falando das empresas que o TG gosta, eu gosto muito de Marco Polo, que aí já são as small caps, não é uma recomendação fundamentalista, eu estou simplesmente falando assim, as que eu tenho, as que eu gosto de acompanhar, as que quando dão cenários gráficos interessantes eu compro, porque eu sei que são empresas boas. Então eu gosto de VEG, eu gosto de Marco Polo, a Randon já gostei mais, agora não está tanto, gostamos de Ambev, e eu, como eu digo, a minha especialidade aqui, eu trabalho nos meus trades, eu faço trade com opções de Petro e Vale e às vezes OGX, usando o gráfico do ativo principal. Essa é a minha principal atribuição não, meu principal modo de fazer as coisas. Eu já expliquei, eu gosto de usar opções porque é menos dinheiro envolvido e meu stop é no financeiro, eu ponho o que eu posso perder e, por exemplo, em vez de eu comprar papel, eu compro opções dentro do dinheiro. Num rompimento, eu compro uma opção fora do dinheiro. Então é isso, como eu repetindo, já está virando um mantra. Não existe estar comprado em Petro e Vale sem estar arrediado com opções. Não existe, está perdendo tempo. Vou até mudar aqui, vou colocar aqui, olha o gráfico da Vale. Desde que eu comecei a fazer os programas, a Vale está de lado. Olha essa congestão da Vale. Quem trabalhou com opções aqui nessa congestão e nessa congestão, olha o range dessa congestão de Vale. É tão claro, é tão nítido que tem oscilações dentro de alguns valores pequenos e os topos e fundos principais estão dentro de um range maior. Mas tem que trabalhar com opção, você está ganhando tempo. E além disso, quando tem um movimento negativo, você consegue trabalhar com opções dentro de dinheiro e comprar o ativo mais barato. Então, quando a Vale está barata, aqui graficamente falando, eu já estou com dinheiro na mão da minha venda coberta aqui, do meu lançamento coberto, deu eventualmente alguma trava, e eu compro mais Vale. A hora que ela subir, eu faço outro lançamento de mais papel. E assim eu vou embolsando, pingando um dinheirinho aí a cada vencimento de opções. E quando tem um rompimento, faz tempo que a Vale não tem assim um rompimento tão claro, tirando aqui no fundo da banda de Bollinger e tal, mas quando tem um rompimento eu compro uma ou duas fora do dinheiro e embolso mais uns trocadinhos. Com pouco risco, mas eu aceito perder também, então é uma estratégia um pouco mais controlada. O Marcão pode comentar como, o Pastor pode comentar fibra, e o Cavoc, você deixa uma ordem de venda. É mais ou menos o seguinte, eu olho no gráfico, vejo algum fechou fora, fechou dentro, algum aquelas estratégias. Então vamos dizer, estratégia de retorno à média. Se eu tenho uma estratégia de retorno à média, eu olho indicadores de retorno à média, eu olho alguns setups de retorno à média e escolho, como entra com opções, eu escolho qual o vencimento que está melhor, se tem um vencimento que está mais volátil que o outro. Então eu uso aquela planilha que o Roxo usa de opções. E não adianta, é uma escolha subjetiva. Eu olho e vejo, isso aqui está mais para vender uma dentro, vender duas dentro, comprar uma fora, comprar duas fora, enfim. Aí é olhar mesmo o cenário. Então, um exemplo, aqui na Vale, nesse fundinho aqui, a hora que ela fez esse rompimento aqui, me pareceu interessante comprar uma fora do dinheiro.
Quando ela fez o fechou fora, fechou dentro aqui, com uma distância boa da média de 21, eu resolvi comprar uma dentro do dinheiro. Então existe comprar e vender. Então vender seria nesse cenário aqui, seria uma venda, né? Candle totalmente fora das bandas. Aqui seria vender uma opção de compra. E aqui, como foi um negócio mais claro, um candle bem longe da média de 21, candle fora da banda de Bollinger, aqui era uma venda de uma dentro ou duas dentro, uma ATM ou duas ATMs. Aqui, com esse rompimento, seria a compra de uma fora, né? Apesar de ser uma congestãozinha muito curta. Nesse caso, quando romper essa congestão zona maior aqui dos 38, com certeza, se tiver nessa configuração que está hoje, eu estaria tentado a comprar uma fora. Então é isso, em vez de eu comprar vale, eu compro uma opção de vale. Aí o ajuste do strike e em qual série vai da configuração gráfica, vai do tempo do vencimento, enfim. É isso que eu faço. E você deixa uma ordem de venda? Sim, Cavoc, eu deixo uma ordem de quando eu compro, eu deixo uma ordem de venda, e quando eu vendo, eu já deixo uma ordem de compra dentro dos parâmetros que eu quero, levando em consideração o vencimento e a movimentação que eu estava esperando. O Roxo coloca sempre alguns critérios, né? Olha, quando o preço da opção tiver 1% do preço do papel, ou tiver menos que 1% do preço do papel, ou quando tiver um tanto já, eu comprei, eu vendi e o papel já andou 80% do que eu estava pensando, eu faço uma realização parcial nas opções também. Então é isso, para mim é simplesmente... E outra, como eu estou trabalhando com valores bem baixos, né? Eu estou trabalhando com R$1.000, R$2.000 por quilo, né? Então a opção de ou às vezes de 80 centavos, ou opção de 1,20, assim, é sempre pouco dinheiro, então me tira um pouco a pressão psicológica. Eu não estou trabalhando com 38 mil, 40 mil, que seriam, né, 3 mil, que seria um lote de 100 vale. Também um lote também não dá para nada, mas enfim, em vez de 3 mil, um lote de opções é 1.000, entendeu? Acaba tirando um pouco do peso psicológico. Mas isso é o jeito que eu achei para mim, é o que eu achei para mim que funciona para mim, né? O que a gente defende, o que a gente está, entre aspas, pregando aqui é que cada um acha o seu, né? Não adianta para eu falar para o Marcão, por exemplo, de operar retorno à média. Ele é um trade de rompimento, já deu para perceber pelas perguntas dele, entendeu? Então eu já me coloco no lugar dele, no sentido de, olha, ele está operando rompimento, então eu tenho que ter uma visão de quem opera rompimento quando eu vou fazer um comentário para ele. Não adianta eu fazer um comentário de quem opera retorno à média para ele, que para ele não vai se encaixar, entendeu? Então o que a gente defende é que cada um ache essa zona de conforto operacional, que tenha suas regras, que tenha seus critérios, que defina o que é um topo, o que é um fundo, o que é um rompimento, o que é perder a mínima, se é um fechamento, se é qualquer negócio abaixo de um valor. É isso que a gente defende. Então o pastor pergunta: aluguéis de ações pagam muito pouco. Pastor, mas quem aluga ação é gente que não pode vender ação, tesouraria, alguns fundos de pensão. Entre ganhar 0 e ganhar 0,5%, ganhar 0,5% em cima do valor grande. É isso, quem aluga é porque não pode vender as ações, por algum motivo, tem alguma restrição legal, ou tem que manter uma porcentagem de ações. Por exemplo, o fundo da Petrobras, eu não sei, eu vou chutar, mas o fundo de pensão da Petrobras tem que manter a carteira dela, tem que ter 10, 20% de ações da Petrobras. Já que ele não pode vender essas ações, eles colocam para alugar. Para quem não vai ganhar nada, vai ganhar 0,5% em cima, está no lucro. Né? É simples, é preferível ganhar pouco do que não ganhar nada e está sujeito, né, à operação. Já dizia, quem está exposto ao maior risco é o buy and holder, né? Por isso que mesmo quem é buy and holder, né, quem compra para montar em cima da ação, tem que ter aquela estratégia de compras sistemáticas, comprar R$1.000 todo mês. Por quê? Porque quando tiver barato, quando cair muito, você compra mais papel. É simples. Né? Isso é uma estratégia, tem que ter estratégia. O Nonaka está falando: TG, existe alguma carteira montada por gestores da CGD? Pergunto porque eu gostaria de saber o desempenho e rentabilidade se isso for divulgado.
Olha, lá no site da CGD tem a carteira Top Picks, lá existe uma carteira fundamentalista, existem calls fundamentalistas, vai no chat lá, vai na página da CGD que tem esse call, tem esse call de compra fundamentalista aí. Eu não sei como é que está o desempenho da carteira, eu acho que tem até sites que divulgam aí as carteiras das recomendações da maioria das corretoras e faz um ranking. Eu não lembro, eu vou pesquisar. Quem foi? Nonaka, me lembra disso semana que vem, eu vou pesquisar. Eu tenho esse site aí, que é um site que faz isso, que faz essa rankerização. Tudo bem. Faz esse ranking aí das carteiras recomendadas, tanto técnica quanto fundamentalista, da maioria das corretoras ou das corretoras que divulgam isso e acompanham a rentabilidade, né? Mesmo porque essas carteiras mudam todo mês ou a cada, sei lá, alguns períodos, né? Então, tem um pessoal que faz esse acompanhamento, sim. Qualquer coisa procura no Google, né, velho? O Google não está me pagando nada, mas na dúvida procura no Google. Coloca ranking de carteiras, das carteiras das corretoras. Eu tenho um site, eu lembro de ter visto isso num site, eu não vou falar porque eu posso estar correndo o risco de falar uma bobagem. Mas eu tenho esse site nos meus favoritos aqui, eu vou procurar qual é, e semana que vem, se me lembra de novo, eu coloco para você. Eu sei que tem um site que coloca lá, de todas as corretoras, da maioria das corretoras, e ele coloca a rentabilidade de cada uma, como é que tá. O pastor, TG, o que você acha do NTB, print de 2015 do Tesouro? Eu entendo muito pouco de título de tesouros, gostaria de entender mais, vou entender mais, não gostaria não, eu vou entender mais, mas eu não tenho nenhuma opinião, nem assim, não poderia nem ter opinião, mas de qualquer maneira eu não tenho opinião. O que eu sei de tesouro direto existem notas e letras, uma é mais curta, outra é mais longa, tem as datas de vencimento, algumas pagam por remuneração em cima do valor de face, outras pagam por deságio em cima do valor de face, são negociadas todas as quartas-feiras, né? Tem esse leilão aí, até os leilões são variados. Eu acho que a rentabilidade é simples, você tem que ter alguma expectativa. E a outra é o método de indexação dos títulos. Algumas são indexadas a Selic, a alguns índices do governo, inclusive o IPCA. Então, eu acho que você tem que pensar no seguinte, se eu acho que a taxa de juros vai subir, eu faço uma pós-fixada, atrelado a um índice pós-fixado. Se eu acho que a taxa de juros vai ficar constante ou vai cair, eu faço uma pré-fixada, porque daí eu já sei quanto eu vou ganhar. Para quem acha que tal índice vai subir, compra alguma atrelada ao índice. A expectativa aí do prazo é qual é o seu prazo que você está trabalhando, é o quanto você quer comprometer aquele dinheiro naquela questão, naquele prazo, naquele tempo que você quer. Eu realmente não tenho nenhuma opinião sobre letra do Tesouro. Marcão, TG Aperto está respeitando uma LTA, LTB mensal, vale a pena comprar e vender nessas linhas? É uma estratégia, né, Marcão? Mas de qualquer maneira, eu não gosto muito de linha de tendência. Para mim, a linha de tendência é uma referência, assim como suporte e resistência, mas como é no mensal, talvez ela tenha uma força um pouco maior, né? Ela seja uma referência um pouco mais confiável, vamos dizer assim. É isso. Então, assim, podemos até olhar aqui, vamos lá, Petro 4 no mensal, Marcão, vamos lá. Pô, mensal você me ferrou, mas vamos lá, vai dar um monte de erro aqui, mas não tem problema. Olha, eu falei um monte de erro. Estamos aqui, Petro 4 no mensal. Marcão, é o seguinte, bem, se você olhar o mensal, ela está numa tendência de baixa. No mensal você não era nem para estar comprado, era só para estar trabalhando na venda, ou pelo menos na venda de opções aqui, mas que mensal fica mais complicado, né? Mas ela está com topos e fundos descendentes, né? No mensal. Então, por um critério assim, para quem usa, com a média curta abaixo da média longa, para quem trabalha no mensal, aí vai se a história do rompimento e do retorno à média, né? De novo, ela está muito mais próximo de um suporte do que de uma resistência. Então, primeiro, se você
está olhando mensal, ela está uma tendência de baixa, não era nem para estar comprado, né? Agora, tanto faz no mensal, no semanal, ela está próximo dos suportes. Se você for um trade de rompimento, você espera ela romper o suporte e vende. Se você for um trade de retorno à média, na hora que ela bater no suporte, você compra, né? Eu não gosto de trades muito baseados em linha de tendência, mas se você é um cara que gosta de linha de tendência, é operar a favor da tendência. E a tendência, mesmo no mensal, se bem que aqui o último, ela fez um topo mais baixo que o topo anterior, mas não fez um fundo mais baixo que o anterior. Então, podemos dizer que a partir deste momento aqui, a Petro está de lado no mensal. Se ela perder os 17,50, aqui 17,40, aí a gente pode falar que ela continua em tendência de baixa no mensal. Mas por enquanto ela fez um fundo no mesmo nível e um topo mais baixo. Então por enquanto ela estaria de lado no mensal. De lado, compra no suporte e vende na resistência. Se ela perder esse fundo, ela continua a tendência de baixa. E em tendência de baixa mesmo, no período que a gente está comentando, é vender. Você teria que estar alugado e vendido em Petrobras. É isso. Operar a favor da tendência. Quem opera a linha de tendência, opera a favor da tendência. Então, está operado vendido. Seja no 5 minutos, 15 minutos, diário ou semanal, a tendência da Petrobras no período olhado que é de baixa. Então a gente segue a tendência. Apesar dela ter sido de baixa, agora ela entrou aparentemente numa tendência lateral. As médias já vão meio se horizontalizando aqui, né? Se as médias começarem a se cruzar, ela entra numa tendência de lado, ou indefinida, ou sem tendência, aí cada um como gostar. O que é interessante é que está bem parecido com o gráfico do Ibovespa no curto prazo, né? Não tem como. Mas no caso da Petrobras, desde a perda desse fundo aqui, já poderia ter trabalhado vendido. Ela congestionou aqui, meio fazendo aquela famosa deriva, e depois perdeu essa zona dos 22 aqui em gap, fez um pullback, desabou, fez pullback, a média pinou para baixo aqui, mais ou menos no mesmo período que eu falei, a média de 21 virou para baixo, reforçando a venda. Para que você não gosta de alugar e vender, opção. Trabalha com lançamento coberto bem dentro do dinheiro aqui, porque depois que a média curta cruzou a média longa, a média média, né? Vamos dizer, a média longa virou para baixo e ela rompeu uma congestão em gap e ainda fez um pullback, dando, né, a entrada dos atrasados aí. É isso. Aparentemente a Petro está fazendo uma outra congestão. Hoje chegou até a trabalhar abaixo da mínima dos 18,45 aqui, chegou a 18,35 hoje, mas deu uma recuperada, podendo fazer aquela história linha de contra-ataque, eu não gosto desses nomes, mas enfim, aparentemente pode estar congestionando aqui. Um fechamento abaixo de 18,40, 18 e alguma coisa, já estão numa zona de suporte aqui, mas pode trazer os preços para 17,40, então teria mais R$1 aí para cair, R$1 em 17, dá mais uns 3, 4, 5% aí nesse trade. O fato é que essa zona dos 17 tem funcionado, deixa eu ver, de 18,10 a 17,50 aqui, tem funcionado como suporte nos últimos tempos. Então é uma entrada arriscada, do mesmo jeito que uma perda dessa região seria um sinal negativo. Olhando aquela famosa simetria que a gente gosta de olhar, aparentemente a Petro vai ficar andando de lado, né, repetindo essa congestão do lado de cá. Então, em torno, ela ficou congestionada, vamos dizer, de maio até julho, vão uns 2 meses. Então, a Petro, por simetria, pode ficar uns 2 meses congestionada de lado, o que é uma delícia para quem trabalha com opções. Valeu, TG significa que tá bom. O Marcão já combinou comigo isso. Que mais? O pastor disse, você disse que quem senta em cima da ação é o que, TG? Nossa, eu disse buy and holder. Significa comprar e segurar, né? Buy, comprar, holder, né? Buy and hold é comprar e segurar. É quem compra e fica com a ação para aposentadoria, para longo prazo, para muito longo prazo, é conhecido como buy and holder. Compra e fica, compra e segura, né? Hold é segurar, buy, comprar, buy, então seria um comprador e segurador de ações, né? É para quem só acumula aquela ação porque acredita na empresa, acredita naquela ação por um prazo mais longo, para aposentadoria, para os netos, enfim. Chama buy and holder.
para quem já. Mas, de uma certa maneira, é o cara que mais corre risco na bolsa, se não tiver uma estratégia. Se o cara comprou Petro uma vez só, cara, o cara vai demorar, para Petro voltar para os 44, vai demorar pelo menos alguns anos aí, né? Então, tem que ter aquela estratégia de comprar todo mês, ou a cada 2 meses, ou fazer compras sistemáticas para diluir o preço médio aí, diluir o preço médio para baixo, né? E fazer o tal tão temido preço médio para baixo para quem acredita na empresa, para quem fez uma análise fundamentalista da empresa, para quem estudou a empresa e sabe do potencial que tem, ela que vai continuar sendo uma boa empresa por um bom tempo. E a outra que tem que ter alguns critérios de liquidez, né? Que é o que a gente sempre fala, que as empresas líquidas de 15 anos atrás, todas elas não existem mais na bolsa, né? 20 anos atrás não existem mais, né? Teve uma época que as mais negociadas da bolsa eram Eletrobras, Telebrás, Varig e Sharp. Então tem que tomar cuidado, né? O Cavoco fez aquela pergunta, qual é o meu stop? O meu stop é isso, né? A hora que a empresa começar a perder a liquidez na bolsa, né? Também é um stop que pode ser usado. A hora que ela deixar, por exemplo, se eu estou investindo numa blue chip e a blue chip deixa de ser blue chip, eu vou estopar minha posição e vou mudar para uma blue chip, porque de uma certa maneira eu quero alguma liquidez. Assim como eu opero opções, assim eu comecei a tentar operar a GX, não deu muito certo aí, no começo até deu, mas depois ela deixou de ser interessante, então eu continuo com Petro e Vale. Se Petro ou Vale deixarem de ter opções líquidas, eu vou ter que mudar para quem tiver líquida no momento, porque eu preciso de liquidez, né? Eu quero entrar e sair rapidamente, eu quero não quero ter que pagar muito spread entre compra e venda, então eu tenho que ter os critérios. De novo, desenvolva os seus critérios. O Cavoco falou, nossa, Sharp, você foi longe. Eu conheci um cara que trabalhava na Sharp há uns 2 meses atrás. Eu fui fazer uma viagem e encontrei com um cara que foi o carinha que fechou a porta da Sharp, né? Segundo ele mesmo falou, ele foi o penúltimo a sair da fábrica quando fechou. Mas é isso. Mas é verdade, né, Cavoco? Teve uma época que, se você pegar as blue chips de 20 anos atrás ou 30 anos atrás, nenhuma dessas, não eram outras. Então tem que ter critérios. O que eu faço, toda essa estratégia quantitativa, quantificar as coisas, é justamente para a gente ter critérios, para a gente saber o que é caro, o que é barato, o que é muito, o que é pouco, o que é rápido, o que é devagar. É isso, por isso que a gente faz o chat. É isso aí, Cavaco, foi mesmo. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas o que a gente já falou. A gente está falando há 57 minutos, já tá bom demais, né? Eu tinha me proposto, o Roxo, a gente está se propondo a falar um pouco menos para não cansar vocês. Eu agradeço aí a presença de todos, são 18h20, só reforçando, amanhã a gente tem chat avançado do Roxo, semana que vem, e tem o comentário semanal, né, que o Roxo está fazendo. A partir da semana que vem todos os horários vão ser aí atrasados alguns minutos, os chats do Collor meia hora mais tarde, e os nossos programas das 5h20 serão às 5h40 a partir de segunda-feira que vem. Agradeço a presença de todos, valeu. O pastor falou que faltou fibra, tudo bem, pastor, vamos lá, faltou fibra. Então, rapidinho, que senão vocês vão enjoar de mim. Fala assim, o cara fala demais, fala muito e tal. Fibra, mesmo critério anterior, tem feito algumas congestões, algumas perdas das congestões, e nesse momento está numa tendência da banda inferior para a banda superior. A hora que bate na banda superior, você já começa a pensar em algum tipo de realização parcial. O topo anterior era aqui nesse candle, né, nos R$20. Se eu tivesse comprado nela, eu deixaria um stop abaixo desse valor, ou no caso de ser uma posição mais longa, tem um fundinho aqui em 19 e o fundo principal lá nos 16,70, que é o topo da congestão rompida. E tem essa congestão também que pode servir de parâmetro. A priori, depois que ela fez esse rompimento, nada a fazer, ela tem feito uma andada de alta aqui, teríamos que esperar algum zigue-zague, né, para cima para posicionar um stop melhor, né? Ela não está tão feia como o resto do mercado, mas aqui a gente já viu que ela já teve bem melhor, né? Aqui ela chegou perto dos R$30 aqui, e hoje em dia não está
não está tão simples, ela está bem amarrada dentro daquele aspecto que a gente fala, que tem algumas que são mais fáceis de operar e outras que são mais amarradas para se operar. Tanto o volume quanto a acumulação não estão dando tanta dica, simplesmente estão trabalhando nos valores mais altos aqui, né, no caso do acumulação, e os valores do preço da ação também em torno dos R$20. Se eu tivesse comprado, eu teria que definir aí qual é o critério qual é o prazo que eu estou operando, mas ela já vem de uma boa movimentação de alta, né, da banda inferior para a banda superior. Aqui ela estaria mais próximo de uma resistência, então sempre lembrando, se você é um cara do retorno à média, você estaria procurando pontos para vender aqui, porque ela está na banda superior de Bollinger aqui, e depois de uma movimentação de alta. Se você é um cara do rompimento, teria que esperar os 21,40 aqui para entrar comprando, ou significa que precisaria de uma congestão um pouco maior aqui, seriam poucos candles, né? A última congestão que a gente teve foi essa aqui, chegou a ter um rompimento, depois teve essa perda aqui, fechou fora, fechou dentro aqui, dando uma diquinha, mas muito próximo da média de 21, não deu para pegar nada interessante, não deu para fazer nenhuma coisa. Então é isso aí. O TG comprei Figa a 3 a 27, pelo menos está chegando. Pastor, eu acho que está chegando, não é uma boa. Acho que mesmo assim eu colocaria um stop nela, assim, mesmo que seja nos fundos principais. Pega no semanal, cara, usa alguma estratégia no semanal, pelo menos para sair dela. Porque já que você está com um valor próximo aí, não vale a pena, talvez ela está se recuperando. Ou estabeleça um critério, de novo. Eu não quero dizer números, mas eu não gosto de fazer muito essa análise de número, né? Mesmo porque agora estabeleça o critério. Quando ela virar para baixo no semanal, vamos só dar uma olhadinha rápida aqui no semanal da fibra, vai. Ó, ela é uma congestão praticamente de um fundo, né? Vamos dizer. É uma congestão de fundo. Opa. Já está no zoom. Então ela está mais para o fundo do que para cima, né? Ela fez aqui uma congestão zona de fundo. Então esse rompimento dos 16 é simpático a ela, né? Ela está mais bonita do que feia, vamos dizer assim. Então qual que seria um critério? Se ela perder esses 16, entendeu? Esse 16,80, 16,70 seria negativo para o papel. Mas aqui, se você for olhar, ó, a média de 50, semanal, isso aqui é semanal, e a média de 21 estão abrindo agora. A média curta também está abrindo agora. Então, no semanal, ela deu compra aqui, acima dos R$20. Enquanto ela se sustentar aqui em cima dos R$20, é uma boa. Agora, ela tem esse fundinho aqui chato, né? Entre os 22 e R$23 aqui, que pode dar essa congestão do lado de cá. Então essa pode dar algum tipo de trabalho aí, no sentido dela enroscar nesse patamar de preço. Mas está entrando em tendência de alta no semanal agora. Então, para quem já segurou toda essa queda aqui, ó, você já segurou ela toda essa queda. A hora que ela virou para cima, não vale a pena sair olhando no semanal. Então um conselho, se é que eu posso te dar algum, é isso. Você está com problema nos seus papéis, olha no semanal, dá uma clareada no semanal, e a hora que bater um stop semanal, aí sim você sai fora. Estabeleça critérios, estabeleça um setup, mesmo que seja no semanal. Mas me manda um e-mail, pastor, me manda um e-mail e a gente pode discutir mais filosofia, mas me manda um e-mail, me manda por e-mail. Meu e-mail é tgkraus@rocks.com.br. Eu vou colocar aqui para vocês, para quem quiser, não é consultoria não, é só quem quiser discutir um pouco de filosofia, quem quiser discutir métodos, discutir trade, etc., me manda um e-mail. Então, beleza, acho que deu, né? 1 hora e 5 minutos. Agradeço a presença de todos. Obrigado pela participação. Sem a presença de vocês, isso aqui não tem sentido. E mesmo que sejam discussões, ou sejam comentários, ou sejam críticas, ou sejam sugestões, enfim, a gente está aqui para crescer junto e para lutar contra o mercado junto, que não tem sido fácil ultimamente. 18h25, falei 1 hora e 5 minutos, mais tempo do que eu gostaria novamente. Então, valeu pessoal, semana que vem a gente está de volta, 20 minutos mais tarde, a partir das 17h40. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, valeu galera, abraço Marcão, abraço Cavoque, abraço Pastor,
Valeu, Nonaka. Obrigado pela presença de vocês. Valeu, pessoal. Abraço.